Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Esse aqui é mais um vídeo então sobre a função soma-cs no Excel. Eu venho fazendo uma série de vídeos, né, com alguns assuntos específicos sobre a função soma-cs no Excel. E nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre dias da semana. Então, como eu faço para calcular valores, né, uma soma de valores aí baseando-me no dia da semana. Então, como você pode ver aqui nessa planilhazinha de exemplo aqui, eu tenho uma soma de R$ 12.470 na segunda-feira, tá joia? Então, todas as segundas-feiras aqui, perceba que eu não tenho o dia da semana aqui, segunda-feira, mas eu tenho a data, né? Então, eu tenho a minha data aqui, a partir da data eu consigo estabelecer qual é o meu dia da semana e a partir dele eu consigo fazer a soma. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para quarta-feira, então eu vou ter uma soma diferente, tá joia? E a gente vai aprender nesse vídeo também a como utilizar uma lista para ficar mais fácil ainda o nosso trabalho. Então a gente coloca uma listinha aqui e simplesmente escolhe o dia da semana, a terça-feira, a sexta-feira e assim por diante. E a soma dos valores, né, daquele dia será mostrada aqui em cima. Esse é um processo um pouquinho mais complexo, né, que vai exigir de você um conhecimento de algumas outras fórmulas ali, mas eu já vou explicar para você passo a passo, então acompanhe passo a passo para não perder nada ali, nenhuma observação importante para a gente chegar até esse resultado. Você pode acompanhar outros vídeos de função soma-cs, né, utilizando a playlist específica, né, que eu criei para esse assunto, e também você pode assistir ao vídeo de introdução à função soma-cs para que você fique por dentro da função antes de começar a utilizá-la com alguns aspectos um pouquinho mais, digamos assim, a fundo, tá joia? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiramente, eu vou te mostrar como fazer esse processo através de uma planilha aqui sem aquela listinha, ok? Sem aquela listinha que a gente clica e aparece o dia da semana aqui para aparecer a soma aqui em cima. Porque primeiro eu preciso te explicar o processo para criar então a função soma-cs e depois a gente vai automatizar essa questão do dia aqui, que é algo opcional, né? Mas eu acho bastante interessante, porque são só 7 dias, né? Então fica legal a gente ter uma listinha aqui para selecionar. Essa planilha está disponível para download, ok? Caso você queira baixar essa planilha, você vai encontrar ela vazia, né? Dessa forma, exatamente dessa forma como eu estou utilizando aqui, caso você queira treinar aí. E você também vai encontrá-la já pronta, né? Com todos os resultados prontos aí, caso você queira dar uma olhadinha nas fórmulas, tá joia? O link está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar então. Primeiramente, eu tenho que analisar de forma lógica o que eu preciso, né? Então, eu preciso do meu dia da semana, essa é a minha condição. Então, eu quero somar todos esses valores aqui, baseando-se no dia da semana que correspondente, né, a cada uma dessas datas. Então, qual é o dia da semana, né? Que dia da semana foi o dia 3/1 de 2020? Por exemplo, como é que eu vou chegar a esse resultado? Existe uma função no Excel chamada dia da semana, que faz exatamente isso. Ela busca o dia da semana de acordo com uma data específica. E é o que a gente vai fazer aqui. Como é que eu vou fazer isso, Edu? Primeiramente, eu vou criar uma coluna extra aqui justamente para jogar esse dado aí, para eu conseguir obter esse dado de cada uma dessas datas, ok? Então, a partir da minha coluna B aqui, eu vou selecionar a minha coluna B aqui em cima no título, tá bom? Clique com o botão direito aqui e inserir. Eu coloquei na coluna B, mas você pode colocar onde você quiser, em qualquer lugar que você quiser. Inclusive, não precisa ser nem nessa planilha. Você pode criar até uma planilha em branco para deixar depois oculta ali só para fazer esse processo, tá joia? Eu tô criando aqui para ficar mais fácil para você entender, para não ficar muito embananado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou nomear essa coluna aqui apenas de dia, tá joia? Então simplesmente dia aqui. Depois eu explico por quê, porque a gente vai criar até mais uma. Veja bem, como eu disse para você, existe uma função chamada dia da semana, que é o que a gente vai usar aqui, tá bom? Então, igual dia, ponto, ok? Opa, da semana. Se você quiser completar automaticamente, é só pressionar a tecla Tab, tá bom? E aí o Excel vai completar automaticamente a função e já abriu parêntese para você. Ou então você pode digitar dia.da.semana. Número de série, né? É onde está a nossa data, ok? Que a gente quer utilizar como referência para o Excel me dar o número correspondente ao dia da semana dela, tá joia? Então, data qual que é? A4, a minha célula 4. Eu quero obter o dia da semana da célula 4, ok? Ponto e vírgula, e agora o tipo. Existem vários tipos aqui, né? Então, ele vai retornar um número de 1 a 7 para mim. Só que a sequência desse número de 1 a 7 sou eu que escolho, tá? Eu vou preferir a sequência número 1, tá vendo? Que é essa sequência aqui, ó, números de 1 começando no domingo até 7 no sábado, que é o nosso padrão, né? O primeiro dia da semana é o domingo e o último é o sábado, então eu vou utilizar esse padrão, mas você pode utilizar qualquer outro, tá?
Então, esse padrão corresponde ao número 1, tá bom? Então, eu vou digitar o número 1 aqui, que é o tipo de dado, né, a ser retornado para mim. Fecha parênteses aqui e vamos dar um Enter. Naturalmente, né, como eu copiei, eu criei uma coluna nova aqui, ele copiou a formatação da minha coluna anterior, no caso a minha coluna A aqui, então está formatado como data, tá? Então preste bastante atenção nisso, você vai ter que tirar essa formatação de data aqui, porque eu quero um dia, um número, tá bom? Então se ele aparecer formatado como data ou qualquer outro tipo de valor, você vem aqui no grupinho número, tá vendo? O grupinho número aqui, clica na caixinha aqui e coloca geral, sem formato específico, tá? Pode ser geral mesmo ou número, tanto faz. Só para aparecer um número aqui. Então, dia 6, tá? Dia 6, ou seja, sexta-feira, tá? Então, dia 3/1 de 2020 foi sexta-feira, de acordo com o que a gente escolheu, né? Começando no domingo 1. E agora, obviamente, para a gente fazer os demais aqui, a gente só vai puxar, né? A gente vai descer aqui, usar o auto-preenchimento. Então, clica na primeira célula aqui, ó. Se você estiver vendo em tela cheia, você vai conseguir enxergar melhor aí. Se você não tivesse acostumado a isso, eu vou te mostrar passo a passo aqui. Então, a gente vai utilizar o auto-preenchimento. Clicando nessa célula, a gente vai descer a função para ela pegar as demais células em forma sequencial. Ou seja, A4 aqui, A5 na de baixo, A6 na de baixo e assim por diante, para a gente, obviamente, não ter que ficar repetindo a fórmula, né? Posiciona o mouse aqui no cantinho direito inferior até o mouse virar uma cruzinha bem magrinha. Clica, segura clicado, e aí você pode fazer de duas maneiras, tá? Você pode arrastar, clicar, segurar clicado e arrastar até aqui embaixo, tá joia? Até o último dado que você tem, e aí o Excel vai colocar todos os dias da semana, ou, deixa eu desfazer aqui, simples, como a gente já tem aqui um dado delimitado, né, um espaço delimitado, então o Excel sabe que a sua planilha pelo menos a planilha que contém dados, ela vai até aqui embaixo, então ele vai entender isso automaticamente, tá? Você pode dar simplesmente 2 cliques. Dando 2 cliques aqui, então o Excel preenche até onde ele entende que há dados, né? Que seria até a minha linha 54, tá bom? Então veja bem aqui, ó, que eu tenho na minha fórmula dia da semana A35. Então ele pegou da A35 e colocou para mim dia 4, né? Que corresponde à quarta-feira no método que eu utilizei. Beleza. Até aí a gente tem o número do dia da semana, mas a gente ainda não tem o nome do dia da semana. Você pode naturalmente já se utilizar desse número se você quiser, ok? Então você, ao invés de segunda, terça, quarta, você pode colocar dia 1, 2, 3, ok? Mas eu acho mais interessante colocar o dia da semana escrito por extenso, né? Eu acho que fica mais bonitinho. O que a gente vai fazer agora? Transformar esse número em dia da semana. E como é que a gente vai fazer isso? Existem outros processos, mas eu vou fazer um processo aqui um pouquinho mais personalizado, para você deixar o dia da semana da forma como você quiser, tá? Ele escrito da forma como você quiser. A gente vai criar uma tabelinha enumerando os dias da semana. Então, o meu dia 1 vai corresponder a domingo, dia 2 segunda, dia 3 terça e assim por diante. Eu vou criar essa planilhinha aqui, uma planilha nova. É claro que essa lista você pode fazer na mesma planilha, se você quiser, tá bom? Mas eu vou criar uma planilha nova aqui e depois eu vou ocultar ela para ela não aparecer no meu arquivo, tá bom? Deixa eu colocar de cabeçalho aqui, ordem e dia. Opa, ordem aqui e dia aqui na coluna B, tá joia? Então minha ordem vai ser 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6 e 7, tá? Dias da semana de 1 a 7. E aí, o primeiro dia, né? Domingo. O Excel ele já tem uma lista de dias da semana pronta, tá? Então, se você quiser digitar só domingo, clicar, segurar clicado e arrastar, ele vai autocompletar para você. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá joia? E aí a gente criou então a nossa planilhinha base. Então, tudo que for 1, quando aparecer 1 aqui, né, o Excel vai entender como domingo, 2, segunda, 3, terça e assim por diante. Como eu disse para você, essa é uma forma interessante de fazer, porque às vezes você não quer o feira, você quer só segunda, só terça, só quarta, então você vem aqui e digita só segunda, terça, quarta, ou às vezes você quer abreviação, tá? Domingo, DOM, segunda, SEG, terça, TER, né, e assim por diante. Você pode fazer da maneira como você achar melhor. Então assim fica um pouco mais personalizado, tá? Agora a gente vai voltar aqui e vai inserir esse dia da semana aqui na coluna, aqui numa coluna aqui dentro dessa planilha. Obviamente você pode inserir numa coluna extra, uma coluna afastada aqui, tá? Para não fazer parte aqui da sua tabelinha de dados, ou até mesmo em outra planilha, criar uma outra planilha só para isso, tá? Mas eu vou criar aqui mesmo dentro dessa planilha para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá, depois aqui do dia eu vou clicar com o botão direito na coluna C, por que na coluna C? Porque eu quero criar antes da coluna C, tá? Então, para inserir uma coluna eu sempre
eu sempre clico na coluna posterior, e aí o Excel vai inserir a coluna nova anteriormente àquela que eu criei, que eu cliquei, né? Então, coluna C, botão direito, inserir aqui, inserir uma coluna nova, tá joia? Aqui eu vou colocar semana, ou dia da semana, né? Ó, dia da semana, tá joia? Aumentar um pouquinho mais essa coluna. E aí, no caso, agora eu vou transformar. Então, 6 vai ter que virar sexta-feira aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como é uma busca simples, a gente vai utilizar a função procv, ok? Uma busca bem simplesinha, então a função procv é uma função de busca que já atende às nossas necessidades aí. Caso você não seja familiarizado com essa função, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ela, sobre a função procv, os fundamentos dela. Vou deixar o link nos cards no card do vídeo, né, e também na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha. Se você não entende muito bem sobre ela ainda, eu recomendo que você dê uma olhada, porque aqui eu não vou explicar passo a passo, detalhe por detalhe, tá? A gente já vai diretamente na prática, a gente já vai colocá-la em prática para o vídeo não ficar exatamente muito longo. E é o que a gente vai usar aqui. Então, como é que a gente vai buscar o dia da semana? Igual procv. A procv, ela faz uma busca vertical, né? Então a gente está com dados verticais. Procv, abre parêntese. Qual que é o meu valor procurado? É o que está aqui em B4. Então vou clicar na célula B4, que é o meu dia, tá bom? Ponto e vírgula, matriz da tabela, ou seja, onde está o dado, onde estão, né, os dados a serem analisados e também os dados a serem retornados, que vão aparecer aqui na minha coluna C. Eles estão aqui na minha planilha 1, tá joia? Então, planilha 1 aqui, vou selecionar toda a tabelinha, tá bom? Então, vou selecionar a tabelinha toda, inclusive com o cabeçalho, tá joia? E aí, aqui em cima, tá vendo que ele vai aparecer, que a minha fórmula aparece agora aqui em cima, tá? Então, você pode continuar ela aqui em cima, mesmo estando na planilha 1, tá joia? Mesmo que você não esteja na sua planilha original. Ponto e vírgula aqui em cima, número do índice da coluna, ou seja, né, qual que é o índice que eu quero buscar da minha coluna, né? Qual coluna, na verdade, né, o Excel vai se basear para trazer o dado para mim. Lembrando que a procv, ela sempre pega o primeiro dado, a primeira coluna, né, como, digamos assim, uma espécie de chave primária, uma espécie de código único, tá? Onde está, então, o dado que eu quero retornar? Ele está na coluna B, que no caso é a minha coluna número 2. Dentro da minha tabela, ela é a minha coluna número 2, tá bom? Se a minha tabela começasse aqui na M e o meu dia da semana estivesse na N, eu colocaria número 2 também, tá? Eu não contaria o número de colunas até chegar na letra N, não, tá bom? Então, dentro da minha tabela, o número do índice da coluna é o 2. Ou seja, o Excel vai ter que retornar o que está na coluna 2, baseando-se então na coluna 1, ok? Ponto e vírgula, e agora verdadeiro ou falso, no caso, né? Se a correspondência aproximada ou a correspondência exata. Eu vou colocar falso aqui, tá joia? Porque eu quero a correspondência exata, eu quero o dia da semana exato, a gente não tá mexendo com a aproximação aqui, tá bom? Fecha parêntese e vamos dar um Enter, beleza? Então, dia da semana, sexta-feira. O número 6, obviamente, né? Aqui, tá vendo? Número 6 corresponde ao que está escrito ali, sexta-feira. Eu vou jogar essa planilha aqui para o cantinho, tá bom? Vou mover ela aqui e vou chamar ela de semana, tá? Eu posso até renomear essa planilha, não tem problema, tá? Vou colocar o nome dela de semana, ela vai continuar funcionando normalmente, porque o Excel já vai substituir aqui o nome dela, tá bom? Semana, ok? Antes de descer essa fórmula, antes de fazer o auto-preenchimento para o Excel completar os demais dias, eu tenho que prestar bastante atenção que aqui eu tenho um intervalo, tá? Que ele é sempre fixo, que é da A1 até B8. Ou seja, a minha tabelinha ela não vai mudar de lugar, ela é sempre da A1 até a B8. Se eu for descer essa fórmula, o Excel vai fazer o quê? Vai descer o A1 para A2, o B8 para B9 e assim por diante, ou seja, vai desconfigurar completamente a minha fórmula, tá? Então eu tenho que travar esses números aqui. Como é que eu faço para travar? Eu clico aqui na B1, na A1, no caso, né, e pressiono F4. E clico na B8 e pressiono F4. Ou então eu coloco um sinal de cifrão antes da letra, que é antes da coluna, né, e antes do número, que é antes da linha. Tá ok? O B4 você não vai travar, ok? Porque o B4 ele tem que ser B5 depois, ele tem que ser B6 depois para ir procurando as demais datas, tá joia? Mas esse intervalo aqui, como ele é um intervalo sempre fixo, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser A1 e B8, então você precisa travar ele, tá bom? Deixar aqui tudo travadinho. Pode digitar F4 ou pode simplesmente digitar o cifrão antes da letra e antes do número, ok? Vamos dar um Enter aqui.
E agora a gente vai pegar esse valor aqui e realmente puxar, ou dar 2 cliques aqui no cantinho, né? Dando 2 cliques aqui, o Excel vai completar automaticamente para mim aqui. Então, por exemplo, você pode perceber que o dia 1 corresponde a domingo, o dia 6 corresponde a sexta-feira e assim por diante. Lembrando que se você mudar aqui também, tá? Então eu não quero mais domingo, eu quero só a abreviação, DOM. Pode colocar DOM ali também, o Excel já vai, obviamente, trazer o resultado diretamente para cá, exatamente como ele está escrito ali. Fechou então, maravilha. Agora a gente vai começar então a montar a soma. Depois eu explico para você como que a gente vai fazer aquela listinha suspensa aqui para você escolher o dia da semana. Vamos primeiro montar a nossa soma aqui. Então vamos lá, função então, soma Cs, finalmente a gente está chegando na soma Cs, né? Soma Cs, intervalo de soma, qual que é o meu intervalo de soma, né? São os valores que eu quero somar. Nesse caso, né, nesse caso dessa tabela, eu quero somar os valores. Então eu vou selecionar todos os meus valores aqui, até aqui embaixo, que é de G4 a G54, né? Ponto e vírgula. Intervalo de critérios. Quais são os meus critérios? Agora sim, preste bastante atenção, tá? Que a gente não vai utilizar a coluna B, tá bom? Com o número. A gente utilizou o número só para o Excel dar o nosso dia da semana aqui. Então a nossa coluna B, ela é meramente funcional, tá? Ela não tem uma funcional assim, eu digo, digamos assim, ela é coadjuvante aqui, né? Então a nossa coluna protagonista é a C. Então é a partir da C que a gente vai buscar o dia da semana, porque a gente não vai digitar 1, 2, 3, 4, 5 aqui, a gente vai digitar sexta, sábado, domingo, segunda, tá bom? Então a gente vai utilizar a coluna C. C4 a C54, né? Eu vou digitar aqui para ficar mais fácil, tá? C4 a C54, porque eu já sei que ele vai até 54, né? Mas você pode selecionar também. Pega o mouse e seleciona até lá embaixo. Ponto e vírgula, e agora sim, qual que é o meu critério? Naturalmente, você pode digitar o dia da semana aqui entre aspas duplas. Então, domingo, aspas duplas, domingo, fecha aspas duplas e beleza. Só que, claro, a gente vai deixar um pouquinho mais dinâmico, né? Então, eu quero digitar aqui dentro de uma célula sem precisar ficar movendo, modificando, né, a minha fórmula, a minha função, tá bom? Então, qual que é o meu critério? O meu critério é o que estará em K5. Então, eu vou dar um clique aqui em K5, tá? Então, tudo que tiver em K5, o Excel vai analisar dentro da coluna C, dentro do meu intervalo da coluna C, para somar os valores correspondentes na coluna G, ok? Fechou parênteses aqui, vamos dar um Enter. Obviamente, eu não tenho nada porque eu não digitei nenhum dia da semana ainda, né? Mas vamos digitar aqui, por exemplo, sábado. Então, vamos dar um Enter. Então, no dia de sábado, eu fiz R$ 10.580, todos os dias de sábado. Naturalmente, eu tenho todos os sábados aqui de todos os meses que eu coloquei aqui, tá joia? Mais para frente a gente vai restringir isso, a gente vai ver como a gente coloca dias da semana limitados a determinados meses, por exemplo, ok? Mas por enquanto o intuito desse vídeo é só pegar mesmo o dia da semana. Então no sábado eu fiz 10.580, vamos colocar aqui quarta-feira, tá? R$ 9.000. Então se você somar realmente todas as quartas-feiras aqui, você vai chegar a R$ 9.000. Beleza, agora vamos deixar isso aqui mais bacana ainda. Vamos colocar aquela listinha aqui para a gente escolher o dia da semana, tá joia? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou criar uma planilha toda do zero e nem vou desfazer essa planilha que eu fiz aqui, tá bom? Eu vou criar uma cópia dessa planilha só para a gente ter duas, né? Uma sem a lista e uma com a lista. Né? Eu já tenho um vídeo falando sobre como criar cópias exatas, né, de planilhas, mas basicamente você vai vir aqui nessa planilha que já está pronta, né? A gente vai utilizar o mesmo layout dela, né, os mesmos dados, botão direito, mover ou copiar, e aí você vai mover para o final. Clica aqui para mover para o final, porque a gente quer colocar aqui no finalzinho. Só que a gente não vai meramente mover ela de um lugar para o outro, a gente vai criar uma cópia dela. Então você marca essa opçãozinha aqui, ó, criar uma cópia e dá um OK, tá vendo? Então essa basicamente é a cópia dessa aqui. Basicamente não, é exatamente a cópia dessa aqui. Eu só vou trocar o nome dela, tá? Então ao invés de sem lista 2, eu vou colocar o nome dela como com lista, só para a gente diferenciar. Então essa aqui vai ter a listinha, tá bom? Então aqui eu vou deletar, vou apagar aqui o nome que eu digitei, o nome da semana. A gente não vai precisar fazer mais nada aqui, tá? Porque a nossa função soma-se já está pronta. A única diferença é que a gente vai automatizar aqui o dia da semana. Então com essa célula selecionada aqui, agora a gente vai vir aqui na guia dados, tá bom? Eu tenho uma playlist completa sobre validação de dados no Excel. Então eu mostro algumas regrinhas e algumas opçõezinhas de validação de dados, inclusive essa validação de lista. Eu vou deixar o link nos cards e também na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha com mais esmero assim, nesse vídeo específico sobre validação de dados com listas no Excel, com listas prontas, com listas personalizadas, tá joia? Mas eu vou te explicar aqui meio por cima
é só para você pegar o jeitinho, tá bom? Então na guia dados, grupinho aqui ó, ferramentas de dados, você vai clicar em validação de dados, tá bom? E aqui na validação de dados, na abinha configurações, você vai permitir qualquer valor? Não, você vai permitir uma lista específica, ok? Então uma listinha. E aí a lista, tá vendo que a gente tem aqui a fonte da nossa lista, né? Então você pode escolher onde está a sua lista. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a listinha que a gente criou da semana lá, né? Então vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó, do campo fonte, né? Esse botãozinho aqui para a gente escolher a nossa lista. Então o Excel vai permitir agora que você navegue pelas planilhas para poder escolher onde é que está essa lista, né? A nossa lista está aqui na guia semana, né? Na guia não, na planilha semana, né? Então eu vou selecionar a minha listinha. Lembrando que você não vai selecionar a tabela inteira, tudo bem? Você vai só selecionar a listinha de dias, porque é só isso aqui que tem que aparecer para você digitar, né? Só os dias da semana. Então você seleciona aqui do domingo até sábado, ok? Clica nesse botãozinho aqui da flechinha de novo só para voltar a telinha para você aqui de validação de dados e é só dar um ok. Tudo bem? Agora aqui dentro eu tenho uma setinha, tá vendo? Eu posso escolher o dia da semana. Então eu estou escolhendo terça-feira, 14.730, tá? Clico aqui, escolho sexta-feira, 5.920. E aí, claro, só para finalizar, a gente pode simplesmente ocultar essas colunas que a gente não vai utilizar aqui dia e dia da semana. Se você quiser deixar visíveis, você pode deixar essas colunas visíveis, mas para a gente aqui não tem nenhuma utilidade no momento, tá? Então vamos supor que você queira simplesmente ocultar essas planilhas para que elas não apareçam aqui, elas não fiquem visíveis aqui para os seus dados, você pode simplesmente clicar ali em cima no título, tá? Clica, no meu caso, como eu vou ocultar duas de uma vez, tá? Você pode ocultar uma por uma, né? Mas eu vou selecionar aqui a B e a C, tá? Mas tem que selecionar aqui em cima, tá bom? Nos títulos. B e C selecionadas, clica com o botão direito sobre ela, qualquer uma delas, né, já que as duas estão selecionadas, aqui no título também, e aí você vai clicar no botãozinho ocultar, aí você ocultou suas planilhas aí, continua tudo funcionando perfeitamente, tá? Perceba aqui, ó, que da A o Excel pula para D, ou seja, a B e a C estão aqui, elas não foram excluídas, tá? Então tudo continua funcionando perfeitamente, você só não está conseguindo visualizá-las, tá bom? Caso você queira reexibi-las, seleciona a coluna anterior e a coluna posterior, onde as suas colunas ocultas estão, e aí clica com o botão direito e reexibir, tá bom? Aí você consegue reexibir elas, tá? Mas eu vou ocultar as duas aqui, ok? Ocultar. E você pode ocultar também essa aqui, ó, a planilha semana, tá? Que é essa planilha aqui você está utilizando meramente para deixar um dado aí bonitinho, visível, mas ela não faz parte do seu arquivo. Então, caso você não queira que ela fique visível aqui na nossa guia de planilhas, você pode clicar com o botão direito sobre ela e ocultar também. E aí, beleza, você fica só com a planilha que você deseja. Obviamente, caso você queira reexibi-la, tá? Botão direito aqui, reexibir, seleciona a planilha que você quer reexibir e dá um ok aqui, que no caso é a planilha semana, caso você queira editar ela, né? Mas eu vou deixar ela oculta aqui porque eu acho que vai ficar mais bonitinho, né? Bom, então é isso, espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato. Caso você tenha sugestões, críticas também, outras maneiras de fazer a mesma coisa, uma maneira que você acha mais interessante de usar, uma dica interessante de onde você pode utilizar esse tipo de recurso, tá? Fique à vontade nos comentários. E mais pra frente, então, eu vou lançando alguns outros vídeos pra gente destrinchando um pouquinho mais a função soma acesa aí, tanto com datas, quanto com horas, quanto com intervalos diferentes e tudo mais. A gente vai mexendo um pouquinho aí em todos os recursos que a gente consegue aplicar dentro dela, ok? Inclusive usando ela com outras funções. Mas isso vai ficando mais para frente para os vídeos não ficarem muito tumultuados, né? Para não ficar muita coisa num vídeo só. Tá joia? Te vejo então no próximo vídeo. Abraço, valeu, até mais.